Salmo 119, comentário bíblico expositivo. Warren W. Wiersbe. A ênfase deste salmo, o mais longo de todos, é sobre o ministério da palavra de Deus na vida espiritual e interior dos filhos de Deus. Descreve como a palavra nos capacita a crescer em santidade e a lidar com as perseguições e pressões que sempre acompanham a caminhada obediente na fé. O salmo é um acróstico e traz 8 linhas em cada seção, sendo que as seções sucessivas seguem as letras do alfabeto hebraico. Cada uma das 8 linhas de 1 a 8 começa com a letra Aleph e termina, e as linhas 9 a 16 começam com Bet, 17 a 24 e assim por diante. O autor desconhecido usa 8 palavras diferentes para se referir às escrituras: lei, Torá, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízos, com sentido de regra para a vida, palavra de Deus e promessa. Todas essas designações podem ser encontradas em versículo 33 ao 40, do 41 ao 48, do 57 ao 64, do 73 ao 80, do 81 ao 88, do 129 ao 136 deste salmo. Os estudiosos não apresentam um consenso quanto a essa questão, mas, ao que parece, cada versículo contém uma menção direta à palavra de Deus, com exceção de 7 versículos, o 3, o 37, o 84, o 90, o 121, o 122 e o 132. Se considerarmos caminhos um sinônimo, a mesma coisa para a palavra de Deus, podemos eliminar os versículos 3 e 27. É possível que o salmista estivesse meditando sobre o Salmo 19, no qual Davi apresenta 6 nomes para as Escrituras. É possível que o salmista esteja meditando no Salmo 19, no qual Davi apresenta 6 nomes para as Escrituras, sendo que 5 deles podem ser encontrados no Salmo 119: lei, testemunho, preceito, mandamento e juízos. Também podemos encontrar a parte do vocabulário do Salmo 19 no Salmo 119, incluindo os seguintes termos: irrepreensível, versículo 13, e Salmo 119, versículo 1 e 80, puro, versículo 8 do Salmo 19, e em comparativo com o Salmo 119, versículo 9 e Salmo 119, versículo 140. Reto, Salmo 19, versículo 9, em comparação com Salmo 119, versículos 7, 40, 62, 75, 106, etc. E meditar ou guardar, Salmo 19, versículo 14, comparando com Salmo 119, versículo 21, 51, 69, 78, 85 e 122. Os 2 salmos comparam a palavra de Deus ao ouro. Versículo 10 do Salmo 19 e Salmo 119, versículo 72, 127. E ao mel, Salmo 19, 10, Salmo 119, versículo 103. E ambos, tanto o Salmo 19 quanto o 119, podem observar uma ênfase sobre guardar a palavra de Deus ou lhe obedecer. Salmo 19, 11, em comparação com o Salmo 119, 4, 5, 8, 9, 17, 34, 44, 55, 57, 60, 63, 67, 88, 101, 106, 134, 136, 146, 158, 167 e 168. Primeiro, o escritor e sua época. Uma vez que não sabemos quem escreveu o Salmo,
Também não temos como determinar com certeza quando ele foi escrito, mas nossa falta de conhecimento nesse sentido não precisa servir de empecilho para aprendermos com esse salmo magnífico. Alguns atribuem o salmo a Moisés, o que é pouco provável, enquanto outros acreditam que seu autor foi um sacerdote ou levita que serviu no segundo templo depois do cativeiro na Babilônia. Qualquer que seja a identidade do salmista, ele é um bom exemplo a ser seguido, pois almejava a santidade e desejava intensamente compreender a palavra de Deus de maneira mais profunda. Com exceção de 14 versículos, suas palavras são dirigidas todas ao Senhor. De modo que, basicamente, este salmo é uma combinação de adoração, oração, louvor, correções, admoestações. O escritor deve ter sido um homem importante, pois menciona a posição de governantes no versículo 23 e no versículo 161, príncipes. Termo que se refere aos governantes gentios ou líderes tribais de Israel, Neemias capítulo 3. E também fala de reis, versículo 46 deste salmo. O salmo não faz referência alguma ao santuário, a sacrifícios ou ao ministério sacerdotal. Os personagens são o Senhor Deus, um remanescente piedoso de Israel, em Israel, versículos 63, 74, 79, 120, etc. O salmista e os perversos, que o desprezam, versículo 141. Perseguiam, versículo 84, 85, 98, 107, 109, 115, 121, 122, etc. Desejavam destruí-lo, versículo 95. O salmista se refere a eles como os malditos ou os soberbos, versículo 21, 51, 69, 78, 85 e 122 deste salmo. Eram pessoas que haviam nascido dentro da aliança, mas não valorizavam as riquezas espirituais desse relacionamento. Desprezavam a lei e lhe obedeciam e lhe desobedeciam. Desobedeciam a lei abertamente. O escritor é insultado por eles, versículo 22, versículo 23, versículo 39 e versículo 42 do Salmo 119. E sofre terrivelmente com suas falsas acusações. Versículo 50, versículo 51, versículo 61, versículo 67, versículo 69 até o 71, versículo 75 e versículo 78. Não sei se estou certo, mas imagino que o profeta Jeremias pode ter escrito o Salmo 119. Não sei se estou certo, mas imagino que o profeta Jeremias pode ter escrito o Salmo 119 e que seu objetivo era ensinar e encorajar seus jovens discípulos, versículo 9 deste Salmo, depois da destruição do templo. Várias das declarações ao longo do Salmo poderiam ser aplicadas a Jeremias. Ele falou com 5 reis, Jeremias capítulo 1, versículo 2. E sofreu vergonha por servir ao Senhor fielmente, Jeremias capítulo 15, versículo 15, Jeremias 20, versículo 8. Viu-se cercado de críticos e de inimigos que não guardavam a lei de Deus, Jeremias capítulo 11, versículo 19. Mas que desejavam se ver livres do profeta, Jeremias capítulo 18, versículo 23. Sem dúvida, Jeremias era um profeta que possuía a palavra de Deus escrita, inscrita em seu coração. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Uma das ênfases do Salmo 119, versículo 11, 32, 39, 80, 111. Como Jeremias, o salmista também chorou pela situação lamentável de seu povo. Salmo 119, versículo 28, 136, Jeremias 9:1, Jeremias 9:18, Jeremias 13:17, Jeremias 14:17, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 16,
Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 18. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 48. Porém, em meio à tragédia e ao perigo, Jeremias se alegrou, se regozijou na palavra de Deus e fez dela o seu alimento, o seu sustento. Salmo 119, versículo 111. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Tanto em termos de vocabulário quanto de mensagem, esse salmo tem como base o livro de Deuteronômio, a segunda lei. A segunda declaração da lei feita por Moisés. Porém, ao contrário de Êxodo, Deuteronômio enfatiza o amor e a obediência sincera, não apenas um cumprimento ritual dos preceitos de Deus. Jeremias foi sacerdote e profeta e possuía conhecimento profundo de Deuteronômio. Segundo o tema do Salmo 119. O tema principal do Salmo 119 é o uso prático da palavra de Deus na vida daquele que teme ao Senhor. Quando consideramos que o salmista provavelmente não possuía um Antigo Testamento completo, muito menos uma Bíblia completa, essa ênfase passa a ser não apenas extraordinária, mas também essencial. Os cristãos de hoje têm a Bíblia completa e, no entanto, quantos declaram que amam a palavra de Deus e se levantam durante a noite ou bem cedo pela manhã a fim de tê-la e de meditar sobre seu texto? Versículo 55, versículo 62, versículo 147, versículo 148 do Salmo 119. Quantos cristãos ignoram as escrituras do Antigo Testamento ou simplesmente as leem de maneira superficial e descuidada? Porém, vemos aqui um homem que se alegra nas escrituras do Antigo Testamento. A única palavra de Deus que possuía e que considerava essa palavra seu alimento, versículo 103, e sua maior riqueza, versículo 14, 72, 127, 162 do Salmo 119, seu amor pela palavra de Deus envergonha muitos cristãos de hoje. Se o salmista, com seu conhecimento e recursos limitados, era capaz de ter uma vida piedosa e vitoriosa, alimentando-se do Antigo Testamento, quanto mais nós, cristãos de hoje, devemos viver para o Senhor. Afinal, somos precedidos por 2 milênios de história da igreja e temos diante de nós a Bíblia toda. Quando o salmista emprega o termo lei, Torá, ou qualquer uma das outras 7 palavras das Escrituras, está se referindo a muito mais do que os 10 mandamentos e as instruções cerimoniais que se cumpriram em Cristo. Tenha em mente toda a revelação de Deus encontrada nas Escrituras do Antigo Testamento. Antes de os livros do nosso Novo Testamento terem sido escritos e distribuídos no primeiro século, as Escrituras do Antigo Testamento eram a única palavra de Deus que a igreja possuía. Ainda assim, o Antigo Testamento e a ajuda do Espírito, com o Antigo Testamento e a ajuda do Espírito Santo, os primeiros cristãos puderam exercer um ministério dinâmico e levar os pecadores a Cristo. O apóstolo Pedro usou o Salmo 69, versículo 25, e o Salmo 109, versículo 8, como orientação para escolha de um novo apóstolo. Atos capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 26. Pedro também citou Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo 32, em Pentecostes, para explicar a vinda do Espírito Santo. E os Salmos 16, do versículo 8 ao 11, e 110, do versículo 1, para provar a ressurreição de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, do versículo 14 ao 39. Em sua defesa, perante o Sinédrio, Atos capítulo 7, Estevão começou citando Gênesis capítulo 12, versículo 1, e encerrou com Isaías capítulo 66,
versículo 1 e versículo 2. E, ao longo do discurso, Estevão fez referência a Êxodo, Deuteronômio e Amós. E também Isaías. Filipe levou um homem a Cristo usando apenas Isaías 53. Filipe levou um homem a se converter a Cristo usando apenas o capítulo 53 de Isaías. Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Paulo encontrou em Isaías capítulo 49, versículo 6, uma injunção para que continuasse ministrando aos gentios. Atos capítulo 13, versículo 47. E Tiago encerrou as deliberações em Jerusalém, citando Amós capítulo 9, versículo 11 ao 15, em Atos capítulo 15, versículo 13 ao 21. Paulo chegou a citar um versículo do Antigo Testamento sobre bois para incentivar as igrejas a sustentar seus líderes espirituais. Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, 1 Coríntios 9, 9, 1 Timóteo 5, 18. Abacuque 2, 4 é citado como versículo-chave em Romanos capítulo 1, versículo 17, em Gálatas capítulo 3, versículo 11, em Hebreus capítulo 10, versículo 37 e versículo 38. Em sua teologia, decisões e ministério, os primeiros cristãos dependiam da orientação das Escrituras do Antigo Testamento. Muitos cristãos de hoje ignoram o Antigo Testamento, com exceção de alguns salmos prediletos e, portanto, muitos não têm conhecimento daquilo que a lei de Deus ensina. A lei é um jugo, dizem uns e citam Atos 15, 10 e Gálatas 5, 1. O salmista, porém, encontrou liberdade na lei. Versículo 45 e versículo 133 do Salmo 119. Dar atenção à lei é voltar às sombras. Argumentam referindo-se alguns a Colossenses 2, versículo 16 ao 17. E Hebreus capítulo 10, versículo 1. Mas o escritor do Salmo 119 descobriu que a lei era luz. Versículo 105, versículo 130 do Salmo 119. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Mas o salmista usou a lei para conquistar a vitória sobre o pecado. Versículo 9 ao 11 do Salmo 119. A lei mata, muitos dizem. Romanos 7, do versículo 9 ao 11. Dizem outros, mas foi a lei que vivificou o salmista quando a sua alma estava pegada ao pó. Salmo 119, versículo 25, versículo 40, versículo 88, versículo 107, versículo 149, etc. A lei e a graça são opostos, declara ainda outros, mas o salmista dá testemunho de que a lei e a graça trabalham em conjunto e em vida. Versículo 29 e versículo 58 do Salmo 119. Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, mas, em seguida, deu a Moisés a lei para que entregasse ao povo no Sinai. O filósofo alemão Goethe escreveu: tudo aquilo que liberta nosso espírito sem nos dar autocontrole é catastrófico. A lei e a graça não são inimigas, pois a lei determina os padrões e a graça permite que o alcancemos. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 3. O escritor do Salmo 119 encontra prazer na lei de Deus. Versículo 16, 24, 35, 47, 70, 77, 92, 143 do Salmo 119. Ver também Salmo capítulo 1, versículo 1 e Salmo 19, versículo 8 e 10. E essa alegria é repetida por Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 22. Paulo não anulou a lei de Deus e colocou-a de lado. Antes, disse que o mandamento, lei, era santo
e justo, e bom, e também espiritual. Romanos capítulo 7, do versículo 12 ao 14. Apesar de sermos carnais, os preceitos de Deus podem ser usados de modo legítimo em nosso ser interior. A palavra de Deus é espiritual e pode ser usada pelo Espírito para ministrar a nosso espírito. Por certo, ninguém é salvo nem santificado por seus esforços para obedecer à lei. Porém, para o cristão consagrado, a lei possui um significado mais profundo. É a inscrição da palavra em nosso coração. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, versículo 29, versículo 39. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 10, 12, etc. Em função da nova aliança em Jesus Cristo. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Hebreus capítulo 8, do versículo 8 ao 12. Hebreus 10, do versículo 16 ao 17. E 2 Coríntios capítulo 3. Para os pecadores não salvos, a lei representa um inimigo, pois anuncia sua condenação e não pode salvá-los. Para os cristãos legalistas, a lei representa um senhor dominador, que lhes rouba a liberdade. Para os cristãos espirituais, a lei representa um servo que os ajuda a ver o caráter de Deus e a obra de Cristo. O homem justo do Antigo Testamento que escreveu o Salmo 119 não se contentava em ter a lei em casa, não se contentava em ter a lei somente em sua casa, em sua cabeça ou na sua mão. Desejava ter a lei em seu coração, pois assim ela, a lei, o ajudaria a amar o que é santo e fazer o que é certo. Versículo 11. Foi essa abordagem que Jesus usou no Sermão da Montanha. Os atributos de Deus, as virtudes de Deus, as essências de Deus, revelados no Antigo Testamento, são paralelos às características da palavra de Deus, conforme a descrição do Salmo 119. Ambos são cheios de graça. Versículo 29, versículo 58, versículo 86. Versículo 29, versículo 58 do Salmo 119. Salmo 86, 15. Verdadeiros e fiéis, versículo 30, versículo 43, versículo 160 do Salmo 119. Êxodo 34, 6. São retos. Salmo 119, versículo 106, 123, 137, 138, 143 e 151. Bons. Salmo 139, Salmo 119, versículo 39, versículo 68. Confiáveis, Salmo 119, versículo 9, 73, 86, 90, 138. Eternos. Salmo 119, versículo 89, versículo 152 e versículo 160. Deuteronômio 33, 27. E luz, Salmo 119, versículo 105, Salmo 27, versículo 1. Tratamos a palavra de Deus da mesma forma como tratamos o Deus da palavra. A palavra de Deus realiza vários ministérios maravilhosos na vida do cristão dedicado. Ela nos mantém puros, versículo 9. Nos dá alegria, versículo 14, 111 e 162 deste salmo. Nos guia, versículo 24, versículo 33 ao 35, versículo 105 deste salmo. Estabelece nossos valores, versículo 11, versículo 37, versículo 72, versículo 103, versículo 127, versículo 148 e versículo 162 do Salmo 119. A palavra nos ajuda a orar com eficácia, versículo 58. Nos dá esperança, versículo 49. Paz, versículo 165. E liberdade, versículo 45, versículo 133 do Salmo 119. O amor,
à palavra, fará com que tenhamos os melhores amigos. Versículos 63, 74, 79 do Salmo 119. Nos ajudará a descobrir e cumprir os propósitos de Deus. Versículo 73 do Salmo 119. E nos fortalecerá para testemunhar. Versículo 41 a 43 do Salmo 119. Quando acreditamos estar no fim da linha, perto da morte, no vale da sombra da morte, a palavra de Deus nos reanima, nos vivifica, nos dá vida. Versículo 25, versículo 37, versículo 40, versículo 88, versículo 107, versículo 149, versículo 154, versículo 156, versículo 159 do Salmo 119. Se tivermos prazer na palavra de Deus, se aprendermos com ela, se a guardarmos no coração como um tesouro, e se lhe obedecermos ao Senhor, e se obedecermos a palavra, o Senhor trabalhará em nós e por nosso intermédio, a fim de realizar grandes coisas para a sua glória. Ao ler e estudar o Salmo 119, veremos o salmista em várias situações, mas sua devoção ao Senhor e a sua palavra não muda. As circunstâncias podem mudar, mas Deus e sua palavra permanecem os mesmos. 3. Aleph. Salmo 119, do versículo 1 ao 8. Bem-aventurado e irrepreensível. A primeira palavra do Salmo, bem-aventurado, repete-se no versículo 2, mas não volta a aparecer mais neste Salmo. De maneira que podemos receber as bênçãos de Deus e ser bem-aventurados? De que maneira nós podemos receber as bênçãos de Deus e ser bem-aventurados, abençoados, benditos, felizes? Mostrando-nos irrepreensíveis diante do Senhor, obedientes à sua lei e sinceros em nosso relacionamento com Ele. Porém, algumas das palavras que aparecem na sequência, lei, preceitos, estatutos, decretos, mandamentos, costumam nos assustar e, por vezes, quase nos paralisar de medo, de desespero. Quando pensamos na lei, normalmente nos vem à memória as maldições, não as bênçãos. Ver Deuteronômio capítulo 27, do versículo 1 até Deuteronômio capítulo 28, do versículo 68. Deuteronômio capítulo 28. Josué capítulo 9, do versículo 30 ao 35. Mas devemos lembrar que Jesus levou sobre si na cruz a maldição da lei, de Deuteronômio 28. Desde Deuteronômio 27 até Deuteronômio 28, até o versículo 68, Jesus levou todas essas maldições. Ele levou sobre si na cruz a maldição da lei, Gálatas capítulo 3, do versículo 10 ao 13. A lei é uma arma nas mãos de um juiz irado, mas um instrumento nas mãos de um pai amoroso, um recurso usado pelo Espírito Santo para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. A palavra nos permite conhecer melhor a Deus e nos achegar a Ele. Ser irrepreensível não significa ser impecável, jamais pecar, mas sim cultivar sinceridade, integridade e uma devoção verdadeira ao Senhor. Somente Jesus Cristo foi completamente impecável, irrepreensível, perfeito em seu relacionamento com Deus e com a lei. Mas pelo fato de nós, cristãos, estarmos em Cristo, devemos ser santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios capítulo 1, versículo 4. Seu amor está em nosso coração, Romanos capítulo 5, versículo 5. Em seu Espírito nos capacita, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 26. De modo que sua lei não é um jugo, não é um fardo cansativo que nos oprime. Seus mandamentos não são penosos, não são pesados, como está em 1 João capítulo 5, versículo 3. Buscar a Deus é muito mais do que ler a Bíblia
ou mesmo estudá-la, significa ouvir a voz de Deus em sua palavra, amá-lo cada vez mais, desejar lhe agradar e lhe dar prazer a seu coração. Significa uma entrega total a Ele. Versículo 2, versículo 10, versículo 34, versículo 58, versículo 69 e versículo 145 do Salmo 119. E uma recusa em permitir que qualquer coisa venha competir por nossa afeição, nossa vontade, nossos desejos. Pois os Salmos deixam claro que esse tipo de vida não é livre de perigos e decepções, pois muitas vezes fracassamos. O escritor deste salmo viu-se no pó e teve de suplicar para ser vivificado, teve que implorar para ter vida. Versículo 25, 37, 40, 50, 88, 93, 107, 149, 154, 156 e 159 do Salmo 119. Uma vez que fez isso, confessou seus pecados, levantou-se e começou a caminhar com o Senhor novamente. Assim que implorou por vida, se levantou, confessou seus pecados e começou a andar com o Senhor novamente. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Ao cultivar um anseio pela palavra, versículo 10, 20, 40, 81, 131 do Salmo 119, e nos alimentar dela, damos ao Espírito algo com que trabalhar em nosso coração, e Ele nos capacita para que trilhemos os caminhos de Deus. Se nos sentimos envergonhados quando lemos a palavra, versículo 6, versículo 80 deste salmo, então precisamos parar e descobrir o motivo da vergonha e confessar esses pecados ao Senhor. Se nossa desobediência nos causa embaraço, vergonha, não será possível testemunhar a outros, versículo 46 deste salmo. E nos envergonharemos de nossa esperança, versículo 116 do Salmo 119. É melhor nos envergonharmos agora, ao lermos a Bíblia e confessarmos os nossos pecados, do que sermos envergonhados quando nos encontrarmos com o Senhor no juízo final e após a morte. 1 João, capítulo 2, versículo 28. O louvor é uma boa forma de nos preparar para aprender de Deus e de sua palavra. Versículo 7 deste salmo. Trata-se de uma verdade tão importante que é repetida nos versículos 12 e 171 do Salmo 119. É possível que nossos caminhos, versículo 5 deste salmo, ainda não sejam os caminhos de Deus, versículo 3 deste salmo. Mas ao persistirmos, mas ao continuarmos, ao insistirmos pela fé, Ele nos ajudará e não nos abandonará. Versículo 8 deste salmo, Hebreus 13, 5. Quando Jacó fugiu de casa, ainda faltava muito para ele ser um homem espiritual. Mas o Senhor prometeu não abandoná-lo. Jacó creu nessa promessa e se tornou um homem piedoso, um homem santo, um homem temente a Deus. Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 22. A ponto de Deus permitir ser chamado o Deus de Jacó. 4. Beth. Salmo 119, do versículo 9 ao 16. Cultivando a santidade. O salmista encerra a primeira sessão decidindo guardar a lei do Senhor, versículo 8. Uma promessa repetida no versículo 145. Começa a sessão como um verdadeiro mestre judeu, fazendo uma pergunta aos jovens que está instruindo. Como podemos cumprir essa promessa? Como guardará o jovem puro o seu caminho? Promete ainda meditar na palavra, versículo 15, versículo 48, versículo 78. Deleita-se com a palavra e não esquecê-la. E tem prazer na palavra e de não esquecê-la.
versículo 16, 47 e 93. E percorrer os caminhos do Senhor, ele tem prazer nisso. Versículo 32 do Salmo 119. Porém, sabe que é sempre mais fácil fazer promessas do que cumpri-las. Lição que Paulo aprendeu quando tentou obedecer à lei com as próprias forças. Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 25. Assim como Paulo, todos nós precisamos aprender que é o Espírito Santo, habitando em nós, que nos permite cumprir os juízos de Deus na vida diária. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Devemos viver de acordo com a palavra de Deus. O que significa cultivar um coração dedicado ao Senhor? Paulo chama isso de buscar as coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Precisamos de um coração que busca ao Senhor, pois quando fazemos isso, nossos pés não se desviam dos caminhos do Senhor. Versículos 10, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Um coração com essa disposição é capaz de ver Deus em todas as circunstâncias da sua vida, de aprender cada vez mais sobre Ele, de ter comunhão com Ele e de glorificá-lo em tudo o que diz e faz. Mais uma vez, o Espírito Santo nos capacita a todas essas quando nos entregamos a Ele. Devemos ainda gastar tempo com a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração como um bem precioso. Versículo 11, Jó capítulo 23, versículo 12, Provérbios capítulo 2, versículo 1 e Provérbios 7, 1. A vitória sobre o pecado não se dá por meio de nossas promessas ao Senhor. Nós não vamos vencer o pecado se ficarmos fazendo promessas, eu prometo. Mas sim pelas promessas de Deus a nós, do Senhor a nós. Precisamos também de um coração agradecido, de um espírito receptivo que nos permita aprender do Senhor. Versículo 12, versículo 108 e versículo 171 do Salmo 119. A. W. Tozer costumava advertir sobre o perigo de ser instruído pelo homem em vez de ser instruído por Deus. Versículo 102 do Salmo 119. O Senhor nos deu mestres em sua igreja e devemos dar ouvidos a eles. Porém, a menos que as verdades que ouvimos passem de nossa mente, de nossas anotações para o nosso coração, onde são escritas pelo Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3. E depois, para a nossa vontade, não aprendemos de fato da palavra, nem somos abençoados por ela. A bênção não vem de ouvir. Não vem só de ouvir, mas sim de lhe obedecer. Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Também devemos falar da palavra a outros. Versículo 13 do Salmo 119. A fim de procurar enriquecê-los com tesouros espirituais. O coração é como uma caixa de tesouros, de onde tiramos riquezas espirituais para encorajar e ajudar a nós mesmos e a outros. Mateus capítulo 12, versículo 35. Mateus capítulo 13, versículo 51 e 52. O tema das Escrituras como riquezas aparece em várias ocasiões no Salmo 119. Ver versículo 14, 72, 127, 162 do Salmo 119 e ver Salmo 19, 10. Prezar qualquer outro bem acima da palavra de Deus é idolatria e traz problemas. Considere os exemplos negativos de Ló. Gênesis capítulo 13, do capítulo 18 ao capítulo 19. Acã, em Josué capítulo 6 ao capítulo 7. O rei Saul, em 1 Samuel
capítulo 15, Ananias e Safira, em Atos, capítulo 5. E também os exemplos positivos de Abraão, Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao 24. Moisés, em Hebreus, capítulo 11, do versículo 24 ao 27. Maria de Betânia, em Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao 9. E Paulo, em Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Tudo o que nos dá prazer, cativa a nossa atenção, nossos pensamentos e meditação. Tudo o que nos dá prazer, cativa, rouba, sequestra, aprisiona a nossa atenção, nossos pensamentos e meditação. O mesmo se aplica à palavra de Deus. Neste salmo, deleitar-se, sentir prazer, amar, desejar a palavra de Deus e meditar sua palavra são práticas que aparecem juntas. Versículo 15, 16, 23, 24, 47, 48, 77, 78, do 97 ao 99 do Salmo 119. E que também deve agradar, e que também deve andar, caminhar juntas em nosso coração e em nossa vida. Devemos cultivar a santidade. 5. Salmo 119, versículo 17 ao 24. Precisamos da palavra de Deus. Esse texto é perfeito para as ocasiões em que sentimos vontade de deixar de lado o nosso tempo diário com Deus e sua palavra. Precisamos da palavra porque somos servos, somos escravos. Versículo 17, 23, 38, 49, 65, 76, 84, 122, 124, 125, 135, 140, 176 do Salmo 119. E, em sua palavra, nosso Senhor nos dá as orientações sobre o trabalho que deseja que realizemos. O sacerdote Eli falhou em muitas áreas, mas acertou quando ensinou o jovem Samuel a orar. Fala, Senhor, porque o teu escravo escuta. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Como escravo fiel, como servo fiel de Deus, o salmista anônimo pode ser colocado ao lado de Moisés, Josué, Davi, Daniel, Tiago, Paulo e Timóteo, homens que foram assim chamados. Porém, todo filho de Deus pode servir ao Senhor e receber essa mesma designação. Salmo 113, versículo 1, Salmo 134, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Todas as coisas são criação. Todas as coisas da criação, na criação, servem ao Senhor. Versículo 91 do Salmo 119. Nós, que somos seu povo redimido, devemos fazer o mesmo. Deus é sempre generoso com seus escravos, com seus servos, e supre todas as suas necessidades. Salmo 13, 6, Salmo 116, versículo 7. Salmo 142, versículo 7, Lucas, capítulo 22, versículo 35 e Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não somos apenas servos, mas também aprendizes, versículo 18 do Salmo 119. E nosso manual básico é a palavra de Deus. Porém, a menos que Deus abra nossos olhos, jamais veremos as coisas extraordinárias que se encontram escondidas em suas páginas. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. A palavra de Deus é admirável, versículo 129 do Salmo 119. Suas obras são maravilhosas, versículo 107, versículo 8. Salmo 107, versículo 8, versículo 15, 21, 24 e 31. E ele engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Salmo 31, 21, nova versão internacional. De modo que devemos meditar sobre o caráter admissível
de sua pessoa, sua verdade e suas obras poderosas. Os olhos têm desejos. Versículo 82, 123, 1 João capítulo 2, versículo 16. E devemos tomar cuidado com o que olhamos. Versículo 37. Os olhos que se regalam com as vaidades deste mundo jamais verão as maravilhas contidas na palavra de Deus. Os olhos que desejam, se abrem, se regalam com as vaidades deste mundo jamais verão as maravilhas da palavra de Deus. Como os patriarcas da antiguidade, também somos peregrinos neste mundo, versículo 19, versículo 20 deste salmo. Salmo 39, 12, Salmo 105, 12, 23. Gênesis capítulo 23, 4. Êxodo capítulo 2, versículo 22. Levíticos 25, 23. Hebreus capítulo 11, versículo 8, 9. Hebreus 13, 16. 1 Pedro 1:1, 1 Pedro 2:11. E precisamos da orientação do Senhor em nossa jornada. As leis de trânsito na Grã-Bretanha são diferentes das leis nos Estados Unidos. E fazer confusão entre as duas pode ser perigoso. O povo de Deus está sendo guiado pelo caminho estreito que conduz à vida. Enquanto o povo do mundo está no caminho largo que conduz ao inferno, ao julgamento. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Assim como as colunas de fogo